Olá, muito bom estar aqui novamente com você, para mais uma vez nós estarmos adorando ao Senhor, e é com alegria que nós estamos aqui, e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal de meditações bíblicas com princípios bíblicos profundos. Esse é o nosso objetivo. E quero agradecer você que já é inscrito no nosso canal, você que tem compartilhado, obrigado. Você que tem orado por esse ministério, muito obrigado também. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nosso objetivo é estarmos alcançando vidas para o Senhor e que a palavra do Senhor possa chegar a todos os lugares. E eu conto com você, tá bom? Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua paciência, pela sua atenção. Também deixando aqui o nosso outro canal, onde nós ali temos os nossos cultos, todas as quartas, todas as sextas e domingos, quarta e sexta às 19h30 e no domingo às 18h30. Eu queria deixar um texto com você para nós pensarmos, 1 Coríntios capítulo 2, eu queria ler com você a partir do verso 10, a partir do versículo de número 10, que diz assim, a palavra de Deus: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o que eu queria pensar com você hoje, baseado aqui nesse texto do nosso querido apóstolo Paulo? Como ter uma vida no Espírito? Paulo ele traz algumas considerações aqui, ele fala que a questão do nosso espírito humano, é que sabe das coisas do espírito humano, e as coisas de Deus concernem ao Espírito de Deus. Ele está falando aqui sobre viver uma vida no Espírito, Então, ter vida no Espírito e viver em Espírito. E aí vem o princípio que ele relata, que nós não recebemos o Espírito do mundo, Então, a partir do momento que o homem ele tem um encontro com Cristo como Salvador, o espírito humano caído em pecado, ele vai ser recriado pelo Espírito Santo, e eu não recebi, então, o Espírito do mundo, mas eu recebi o Espírito Santo da parte de Deus. E aí o que acontece? O meu espírito sabe das coisas espirituais. O Espírito Santo vai trazer discernimento do mundo espiritual para a minha vida. E aí é o que ele diz, que o homem natural, aquele que vive sem esse encontro com Jesus, que o espírito humano dele não foi recriado por Deus, o que acontece? As coisas de Deus para esse moço, esse homem natural, que vive só no plano natural, tudo parece loucura. Então, quando se fala de Deus, de Bíblia, de Evangelho,
das coisas espirituais, parece loucura. Eu tive uma experiência com um professor de matemática, eu ministrando para ele, e ele virou para mim e falou: pastor, não é com essa conversa não, isso aí é loucura. Como é que apóstolo Paulo vai escrever carta e vai mandar Espírito Santo por carta? Não, isso não tem lógica. Por quê? Ao homem natural, as coisas de Deus, ao homem natural parece loucura. Por quê? Porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, eu queria deixar aqui quatro considerações com você. Como sempre, a gente sempre deixa 4 princípios, quatro considerações. Como é que eu posso ter uma vida no Espírito? Aí eu queria ler um texto com você, no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 20, de 20 a 24, eu queria deixar a minha primeira consideração, que diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verso 24, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como ter uma vida no Espírito? Primeira consideração, adorando em espírito. Como é que eu vou ter uma vida em espírito? Eu preciso adorar em espírito. O meu espírito humano tem que adorar, né? A minha adoração tem que ser do meu espírito espiritual. Agora, o que é adoração em espírito, né? Hoje o grande problema nosso, aquilo que eu faço, vamos aqui no primeiro princípiozinho aqui. Tudo que você faz com a sua alma, tudo que você fizer com a sua alma é só barulho. Então adoração é em espírito. Se eu tento adorar com alma, eu só vou fazer barulho. Barulho. Por isso que tem muita gente barulhenta, porque é alma, não é espírito. Então o que é adoração em espírito? Então eu preciso me entender, né? Eu sou uma alma vivente que age em 2 dimensões. Você é uma alma vivente que age, se move em 2 dimensões. Deus me deu um corpo físico para me mover no plano, né? Mover no plano, e Deus me deu um espírito para eu me mover no mundo espiritual. Então a minha alma, ela se move, a minha alma está no meio. Então eu tenho espírito, alma, corpo. Se a minha alma se move só na direção do físico, do material, eu vou ser governado pelo físico e material. Se a minha alma se move na dimensão do espírito, eu vou ser governado pelas coisas espirituais. Aí vem um princípiozinho aqui. Do que você tem alimentado a sua alma? Porque daquilo que você está alimentando a sua alma é o que vai prevalecer na sua vida, na minha vida, né? Então, onde que você alimenta a sua alma? Nas coisas materiais e físicas ou nas coisas do espírito, né? Então, eu preciso entender isso. E a adoração em espírito, o texto diz aqui que são 2 princípiozinhos. A adoração ela tem 2 princípios espirituais: adorar em espírito e adorar em verdade.
Não adianta você estar adorando em espírito, mas não tem verdade na sua vida. Tudo que você está fazendo, essa adoração que você está prestando, e esse clamor, esse choro, essa montoeira de coisa aí, se não tem verdade na sua vida, não vale nada. Você precisa de libertação. Vão lá no João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a adoração, ela tem que ser em espírito, mas tem que ser em verdade também. O que você vive condiz com aquilo que você presta de adoração com o seu espírito. Porque se há incoerência aqui, isso não é adoração. Deus não recebe esse negócio. Deus não está nesse negócio. Porque são dois princípios: em espírito e em verdade. Não adianta também você adorar só com a verdade, né? Mas você não adora com o espírito. Não é o espírito não são as coisas do espírito que predominam na sua vida. A sua alma está na dimensão do físico e material. Também não é adoração. Então, para haver adoração a Deus, para eu ter uma vida no espírito, eu preciso ter uma adoração em espírito e em verdade. E lembrando aqui, uma coisa muito interessante do texto, né? Que a mulher vira para ele e fala: Senhor, os meus antepassados dizem que o lugar de adoração é Gerizim, o samaritano é Gerizim. Não, mas o judeu fala que é em Sinai. Onde que é o lugar da verdadeira adoração? E o que Jesus fala? Que Deus não é Deus de lugar. Deus não age em lugar. Deus, ele age em ambiente. Onde tiver ambiente, há um mover de Deus, há uma ação de Deus. Beleza? Deu para pegar aí? Então, como ter uma vida no espírito, adorando em espírito e em verdade? Segunda consideração está em Romanos 10, versículo de número 13. Paulo aos Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Segunda consideração: como é que eu vou ter uma vida no espírito? Invocando o Senhor. Invocando. E o que é invocar? Né? Basicamente aqui a gente poderia bem simplesmente aqui definir como chamar. O que você tem invocado na sua vida? O que você está chamando para a sua vida? Porque escute, o que você chama, vem. O que você invoca, vem. Né? Então, se você está invocando coisas, pessoas que não sejam o Senhor, o que você está invocando sobre a sua vida, sobre a sua casa, isso está vindo, né? Ô desgraça, vai vir desgraça. Ô miséria, vai vir miséria. Ô dificuldade, vai vir dificuldade. Você está entendendo o princípio? Aí o que ele está dizendo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Aí vamos para o hebraico. O que é invocar no hebraico? É trazer algo que não tem corpo para a terra. Esse é o princípio no hebraico. Trazer algo que não tem corpo para a terra. Algo que eu não posso apalpar. Paulo mesmo ele vai dizer que a presença do Senhor é tão real que é como se a gente pudesse tocar, tatear, né? Tocar, tatear. Então eu preciso adoração, vida no Espírito. Para ter uma vida no Espírito, eu preciso adorar em espírito e em verdade, e eu preciso invocar o Senhor. Terceira consideração, né? Como é que eu vou ter vida no Espírito? Sendo curado dessa alma. O seu problema está na sua alma. A sua alma precisa se converter. Você
precisa de cura, você precisa ser restaurado. E como que a minha alma, pastor, ela se converte? Como que a minha alma é salva? Transformando pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 1 e 2. Então a alma, ela se converte, ela é transformada pela palavra. Está te faltando palavra. E se você der palavra para a sua alma, ela vai se mover na dimensão do espírito. Agora, se você está dando as coisas naturais, as coisas desse mundo, alimentando ela com as coisas desse mundo, procurando satisfazer os desejos dela, os desejos da sua carne, ela vai se mover no plano físico e natural, e as coisas de Deus, as coisas espirituais para você vão parecer o quê? Loucura. É o que ele está dizendo no texto. Então, para eu ter uma vida no espírito, eu preciso ter uma alma curada. O grande problema nosso hoje como igreja não é espiritual, é almático. Nós estamos enfermos de alma, precisamos de cura na nossa alma, precisamos ser curados na nossa alma. É o que você precisa hoje, ser curado na sua alma, que a sua alma possa ser curada, que você se alimente, busque da palavra de Deus, para que a sua alma receba a cura e viva na dimensão do Espírito. E um último princípiozinho eu queria destacar com você. Eu queria ler 2 textos. Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios 6, 12, que ele diz o seguinte, também conhecido nosso: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o que eu tenho que lutar: principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ainda queria ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 43, Jesus fala um negócio também interessante aqui. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. E se a gente seguir aqui o versículo 44, ele vai dizer, então diz, voltarei, o espírito imundo, voltarei para a minha casa de onde saí, para a vida de que ele saiu, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então, ele não volta sozinho não, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. E a última consideração, como ter uma vida no Espírito? Então vamos lá? Adorando em Espírito e em verdade, invocando o nome do Senhor, sendo curado de alma. E a última consideração que eu queria deixar para você aqui com Paulo e Mateus, discernindo o espiritual. Sabe o que tem faltado para a gente? Discernir o espiritual. Contra o que nós estamos lutando? Contra o que você está lutando? Paulo disse ali que a minha luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra ser humano, não é contra pessoas, mas a nossa luta é espiritual. Eu preciso abrir o meu entendimento, eu preciso ter discernimento espiritual, sair da dimensão de alma, agir na carne, embate, e você está brigando com pessoas, está aí cheio de mágoa, ressentimento, ódio, não conversa, não fala, não perdoa. Por quê? Porque isso é alma. Quando você tem uma vida no Espírito, você discerne o espiritual. E você vai entender que a sua luta não é contra ser humano, não é contra pessoas, mas a nossa luta, nós vimos ali, principado, potestade, hostes do mal. Está entendendo? Então, a minha luta é contra
espíritos. É espiritual. E aí, vou indo lá para Mateus, no 12:43, o que a gente aprende? Existem demônios territoriais. Por quê? Satanás não é onipresente. Então ele não pode estar presente em todos os lugares como o Senhor, como Deus. Então ele precisa de representantes. Ele precisa de principados. Ele precisa de uma hierarquia. E o que a gente aprende? Existem demônios territoriais. Onde ele está? Onde que eles estão? Na maioria das vezes, ficam sem corpos. É o que o texto está dizendo. Eles vão para lugares áridos. Ficam sem corpos, procurando um lugar para repousar. E, como eles não têm corpos, eles amam corpos. Eles precisam de corpos para se manifestar. Lembra lá quando Jesus expulsa, os demônios, 6.000, legião do Gadareno? E havia uma manada de 2.000 porcos ali naquele lugar. E eles pedem para entrar no corpo dos porcos. Porque eles precisam de corpo para se manifestar. Então, na maioria das vezes, eles ficam sem corpos e vão para lugares áridos. O que a gente poderia definir esses lugares áridos? Vou dar algumas definições aqui. Cemitério, lugar árido. Mata Virgem, lugar árido. Hospital, lugar árido. Lote vago, lugar árido. Cachoeira, lugar árido. Presídio, lugar árido. Baladas, lugar árido. Âmbito maçante, lugar árido. Por quê? Porque ele é territorial. Estou te dando alguns exemplos. Ele é territorial. E ele não liga para você. Ele se importa com o lugar. Ele quer o lugar. E ele precisa de corpos. Então eu preciso discernir o espiritual. Eu preciso discernir que a minha luta não é contra pessoas, não é contra sangue, contra carne, não é contra ser humano, mas a minha luta é espiritual. Amém? Você pode dizer amém? Então, para ter uma vida no Espírito, eu preciso adorar em espírito e verdade, invocar o nome do Senhor, ser curado da minha alma e discernir o espiritual. Eu queria orar com você. Pai, obrigado por essa vida que ora comigo. Senhor, que no dia de hoje o Senhor traga o discernimento da Tua palavra, das coisas espirituais, Senhor, a essa vida, e que o entendimento seja aberto, os ouvidos espirituais sejam abertos, e ela possa ter uma experiência nova com o Senhor, e ter, ó Deus, verdadeiramente uma vida em espírito e em verdade. Eu abençoo essa vida com toda sorte de bênçãos no dia de hoje, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Você pode dizer amém? Muito obrigado pela sua companhia. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista de Guanhães, Minas Gerais. Um grande abraço e eu espero você no nosso próximo encontro. Deus abençoe.